Alô você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui Gerson Pérez falando do Clube Xadrez Online e começamos esta semana, este é o treino de número 1 do nosso curso Pense como um grande mestre. Imagina, você vai fazer uma trilogia. Pense como um grande mestre, treine como um grande mestre e jogue como um grande mestre. Ah, mas aí não tem jeito. Você vai ser grande mestre mesmo. Se fosse tão fácil assim, professor. Xadrez começa no Brasil lá com Machado de Assis, né? E, e alguns outros enxadristas ali, fazendo os primeiros torneios, segunda metade século XIX, Rio de Janeiro, Xadrez Rio de Janeiro, e, e outros locais ali, mas basicamente Rio de Janeiro. Isso dá mais ou menos aí 150 anos. Então, no Brasil, tem torneios regulares há mais ou menos 150 anos. Nós temos 14 GMs em 150 anos. Claro que o título foi outorgado um pouco depois disso, né? Início do século XX. Mas é muito tempo de xadrez, né? Para a gente ter apenas aí 14 GMs. Quer dizer, é um negócio difícil. Então, o jogue, o pense, o treine é mais um título chamativo para a pessoa poder jogar bem xadrez. E vai chegar GM ou não, MI ou não, MF, CM, MN, jogador de primeira categoria aí do país ou do estado. Se vai ser o campeão da rua, campeão do seu clube, aí é com cada um. O importante é que a gente levar conhecimento da melhor qualidade possível. Começamos com o Pense como Grande Mestre, que é um livro, é o mais lido dele, não é o livro preferido meu. Esse curso tem essa ideia, né, de você passar para os alunos qual que é a visão do professor, se tem outro livro que faz o mesmo trabalho ali, se é um pouco mais fácil, até uma outra obra, porque essa já é mais antiga, o que as pessoas falam, os outros treinadores, se usam esse material, se não usam. Então, essa é a função aqui minha como tutor de vocês, como mentor de vocês, para poder direcionar o treinamento. Então, eu gosto do Jogue. O livro que mais me impressionou dele foi Jogue como Grande Mestre. O Patinho Feio é o treine, quase ninguém estudou o treine, mas o Pense e o Jogue, muita gente estudou, especialmente o Pense. Pessoal, o que tem no Pense como um grande mestre? O Pense como um grande mestre começa com esse diagrama aí, ó. Aí eu já vou mandar a pergunta para vocês. Se você tivesse nesta posição, que parece que está uma beleza, cavalo atacando G6, torre atacando, dama atacando G6, H6, tem o bispo ali em B3, o negócio aí está uma beleza, o bispo B2 pode chegar também, a torre em E1, olha que maravilha que está isso aí. Mas a gente precisa de linhas concretas. Esse livro lida com cálculo. Ali que tem a árvore do cálculo, a árvore da análise, que a gente chama árvore de Kotov. Então é um livro extremamente importante, onde as pessoas fizeram a sua base da análise do cálculo. Tantos outros que nós estudamos, né? Quantos outros a gente estudou já aqui? Fizemos, inclusive, uma sequência de cursos de análise e cálculo. Nós fizemos 40 horas. 40 horas do Kotov, nós fizemos 8 horas. Então, a ideia aí é a gente entender como que ele fez essa base, como que era no período dele, como que as pessoas analisavam. Então, vou começar a fazer uma pergunta para vocês. Se vocês estivessem nessa posição, o que vocês pensariam? De tudo que vocês já conhecem aí, de análise, cálculo, quem não tem teoria disso, vai mais de forma intuitiva, como que você trataria essa posição? Vamos lá. Esse primeiro diagrama que o Kotov coloca no livro. Vamos ver o que vocês acham. Então, fica aí o desafio para o Álvaro, para o Carlos, para o Robervan. O que vocês acham dessa posição? O que vocês fariam aí?
Tenta fazer aquele esquema dos lances candidatos que nós já aprendemos. André chegando aí. André, se você estivesse nessa posição, o que você faria? Ó, branco joga, Álvaro, isso. Torre toma G6. Já temos uma possibilidade aí, ó. Aí vamos ver se vocês concordam. Se a outra possibilidade, ó, temos o Álvaro já com torre toma G6. Olha o Carlos aí, opa, bacana. Bispo toma H6. Legal. Mais sugestões? Ó, Robervan está trabalhando com a ideia do torre toma G6, bispo toma H6, bispo toma E6, cavalo toma G6. Legal. Bom, então é o seguinte, observa esta situação aí, um monte de lance, um monte de possibilidades. O que guia a gente, o que guia aí o Álvaro, o Carlos ou o Robervan para poder encontrar o melhor caminho? Será que isso é tudo na base do cálculo bruto, cálculo puro, como faz um computador?
Será que esse processo nosso de pensamento seletivo já mirar para determinados lugares, já ter, às vezes, temas em cima para a gente poder trabalhar? Ou será que tem uma sequência para a gente encontrar o melhor lance na análise do cálculo? Então, é essa busca que exatamente tinha essa dúvida, que exatamente tinha o Kotov. O que eu me guio em posições como essa? E ele tentou fazer, então, como se fosse uma árvore da análise, uma árvore do cálculo. Então, ficou assim a ideia dele. Vou mudar aí para vocês, depois eu volto, tá? A telinha vai mudar. Eu coloquei agora um quadro branco. Apareceu um quadro branco? Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo ver? É. Então, o Kotov, muito didático, falou, olha, você tem 3 possibilidades de cálculo. Você tem um cálculo que, imagina o tronco de uma árvore. Então, ele falou num tipo de cálculo que fosse uma sequência, então um cálculo tronco, uma sequência de lances que não tivesse muita variação. Você pega aquele caminho ali e vai lá para frente. Agora tem um problema com o cálculo tronco. É como uma estrada que não vai ter trevo, não tem como você se perder, não tem trevo. Agora, como é que você faz para ver lá na frente? Pois é uma sequência longa de lances. Então, no cálculo tronco, é o cálculo da profundidade. O problema dele não é a variedade. Então, se a gente fosse aqui traduzir isso, seria cálculo da profundidade. Que ele chamou de tronco, seria a profundidade. Pronto. Aí ele falou de um outro tipo de cálculo. Chamou ele de arbusto. Que são aquelas árvorezinhas pequenininhas. Eu lembro quando eu morava em Cássia, uma cidade aqui do lado, 18 mil habitantes. E aí a gente ia à missa, depois ia para a praça. Aí tinha aqueles arbustozinhos ali. Rapaz, olha quem apareceu hoje, é ele. Até o Nilma apareceu hoje. Esse Kotov faz milagre, cara. Ó, o Kotov faleceu em 1981. Deve ser o Santo Kotov. O Nilma tá aqui hoje, cara. Que isso? Nilma, tudo bem? Beleza, não sei se vocês sabem, mas o maestros que a gente tem, né? Tudo. É claro que ainda tem muita coisa para a gente ajustar, mas esse perfil dele, as divisões, né? Por nível, por temas, ter uma plataforma para isso, né? Foi o Nilma que orientou a gente, né? Inicialmente a gente havia fechado já com uma empresa para poder fazer, a empresa não conseguiu entregar, e aí surgiu a possibilidade do Maestros, e o Nilma foi orientando a gente como fazer, deu muitas sugestões que a gente tem que implementar, falta tecnologia ainda, não para o Clube Xadrez, mas da plataforma, ainda chegamos lá, mas essa plataforma fabulosa que a gente tem hoje é graças ao Nilma. Nilma, tudo bem? Beleza? Você consegue mandar um oi aí para a gente? Você está ouvindo bem? Tá tudo certo? Só para ver se você tem interação. Ah, tá, beleza. Então tá já. Então é o seguinte, a gente ia lá na pracinha e tinha umas árvorezinhas pequenininhas, né? Aí a gente fica imaginando, por que o cara plantou essa árvorezinha pequenininha? Eu imaginei que era para os namoradinhos não enfiar debaixo dessas árvores ali, hein? Não sei, talvez eu esteja errado. Mas então é muito comum nas praças a gente ver esses arbustos, que são galhos pequenininhos. Então, é uma árvore pequenininha, sai galhos pequenos. Mas então, aqui é como se a gente tivesse uma variante A. Aqui, A, B, C, D e E. Só que tem um detalhe. Quando você vai calcular, não tem profundidade.
Então, é um cálculo voltado ali mais a curto e médio prazo. Não está escrito em lugar nenhum, não, mas aqui no Clube Xadrez Online nós fazemos 3 divisões para o cálculo. Curto prazo, 1 ou 2 lances. Médio prazo, 3 ou 4 e 5 lances ou mais, longo prazo. Então, esse arbusto seria o cálculo, então, da variedade. Variedade. Então, você tem um monte de variantes, tá? Mas tudo curtinho. E aí que vem o pesadelo dos enxadristas. Você começa com um tronco, de repente sai um A e sai um B. Só que do A e B sai como se fosse o A1, A2, A3, aqui o B1, B2, mas desse A1 sai o A11, o A12 e A13. Aqui pode sair o B1, como é que é aqui? Ah, tá. Aí pode sair de cá também. Aqui pode sair, sei lá, 4. De cá, 3. Aqui, 2. Então, isso aqui que é difícil. Esse cálculo aqui, ele chamou de ramagem. Junta tudo. Isso aqui é o pesadelo do enxadrista. Porque tem que ver muita coisa. Né? Então, aqui, ó. Aqui seria os dois, né? Você juntou a profundidade com a variedade. Professor, mas por que ele faz essa divisão? O que interessa essa divisão na hora de calcular profundidade e variedade? É que para cada tipo... Isso. Para cada tipo desse, é um tipo específico de cálculo. Então, por exemplo, se você olha a posição e essa posição você saca que é um cálculo de profundidade, como se fosse um computador, 1/8, uma variante só, ele está analisando 8 lances à frente. Aí você vê o computador, por exemplo, analisando 4/3. Ele está analisando 4 variantes, 3 lances à frente. E aí, o da profundidade e variedade, né, que é o ramagem, suponhamos que tenha lá 2/7. Ele está analisando 2 variantes, 7 lances à frente. Então, para cada tipo, Santoro presente, bem-vindo. Para cada tipo de cálculo é um tipo de exigência mental diferente. Então, por exemplo, se você vê que caiu numa posição que tenha o cálculo da profundidade, se você vê que são 7 lances, chegou no lance 3, o lance 4, e você achar que aquela linha não vai, dá uma reolhada, dá uma revisada, porque como são muitos lances, às vezes você pensa, vou sacrificar um cavalinho. 3 lances para frente você não vê mais nada, não posso sacrificar o cavalinho. E às vezes esse sacrifício era bom, é que você não está conseguindo ver lá na frente. Então compensa, muitas vezes, quando a posição parece que promete, intuitivamente você sente que ela está legal, você dá uma olhada, por quê? Porque é a profundidade. Quando você cair numa posição de variedade. Numa posição de variedade, o que você vai precisar? Você vai precisar não esquecer nenhuma variante, não deixar nada de fora, das mais importantes. Então, no processo de seleção dos lances, é que está a coisa, porque o cálculo vai ser simples, vai ser cálculo de curto ou médio prazo. E na profundidade e variedade, eu peço que os alunos rezarem muito. Reza que isso vai ser difícil pra caramba. Brincadeira, pessoal. Bom, rezar, tudo bem, né? Tem muito jogador bom aí, inclusive GM brasileiro, que reza e dá certo, ele ganha as partidas. Tudo bem, pode rezar, não tem problema nenhum. Mas tem que estudar também. Tem que estudar, fazer a parte da gente, né? Isso aí é um plus. Vamos lá. Aí, o seguinte, voltando aqui para a posição, vou mudar de novo.
Então, ali estão as divisões. A base da obra é isso. Ele vai te ensinar a trabalhar com esses 3 tipos de cálculo. Voltei para a posição, nós fizemos essa introdução, e aí o que vocês acham desse diagrama que eu passei? Ainda ficam com os lances que vocês pensaram? Ah, beleza. Beleza, Nilma? Joia. Hoje eu termino aqui meia-noite. Meia-noite eu já dou uma olhadinha, tá bom? Obrigado. Esses dias aí de quarentena, essa é uma pergunta no privado que o Nilma fez. Esses dias aí de quarentena, eu tô indo das 6 à meia-noite, aumentou um cadinho. Assim que finalizar o expediente, eu já olho. É, nem tem jeito de pegar o telefone dele, já foi. Já foi, já tem 39 anos. Então, vamos ver a dificuldade. Coloca aí para mim. Coloca aí para mim a dificuldade que vocês têm quando vão fazer análise e cálculo. Tá colocando uma tábua aí, é? É na hora de selecionar as jogadas, é na hora de fazer o cálculo em si. Vocês têm dificuldade, às vezes, de encontrar a jogada forçada, a jogada preparatória. Como é que é a dificuldade quando vocês calculam? Porque esse livro é um livro de análise e cálculo. Isso, hora de fazer o cálculo. Primeiro é avaliativo. Primeiro você tem que entender o que está acontecendo, busca os temas. Depois trabalhar a posição. Eu vou fazer aqui uma sequência que eu trabalho com o pessoal da iniciação, só para vocês entenderem como que eu faço com as criancinhas aqui do Clube de Xadrez. Eu faço assim, ó. Que serve para a gente também, né? Porque é ali que estão os fundamentos. Então, eu faço 5 passos. Primeiro, eu peço para eles olharem que tipo de ação que nós vamos fazer. Se é de natureza tática ou estratégica. Aí eles ficam em dúvida. Professor, isso é tática ou estratégia? Por exemplo, essa posição aqui. Vocês sacaram que é tática ou estratégia? O lance que eu vou ter que fazer é de natureza tática ou estratégia? Aí o passo 2. Suponhamos que eu decidi que isso é tática. Como é que eu estou imaginando que isso aqui é tática? Simples. Eu pego e vou dividir esse tabuleiro. 4 fileiras de como num campo, numa quadra. E eu vou olhar as peças que estão dentro do campo do outro. Opa! Tem 2 peças dentro do campo das pretas. Tem peça que pode chegar, ó. Tem peça que pode chegar. Então, ou eu estou dentro, ou eu tenho facilidade de chegar. Se tiver essas características, cuidado que pode ter, então, tática. Ó, o Obervan acha que é tática mesmo. Ok. Às vezes é só um traquezinho, né? Bispos, torres, cavalo e damas, aponta para o rei. Indiretamente, peças chegam ao rei, beleza. Então, aqui nós decidimos que é tática. Agora, vamos lá. Em sendo tática, vamos para os temas. Quais temas? Olha, isso aí eu não entrei na teoria ainda profundamente do Kotov. Só o que eu faço com os alunos quando entro em posições assim. E vou pegar lá a fundamentação, lá com
com os bebezinhos aqui, né? O pessoal ainda do nível básico. Aí, aqui, eu vou pegar os temas. Mas que temas, professor? O que você está falando? Que tema? Da tática, eu tenho a cravada, pé sobrecarregada, bloqueio, eliminação de defesa, fraqueza da oitava fileira, desvio, atração. Aqueles temas que a gente está habituado. Quem não consegue lembrar, não tenha a lista ainda na cabeça, é só pegar o curso lá no Maestros, padrões táticos. Padrões táticos, eu faço uma lista do livro Fundamentos de Tática do Segal, eu faço uma lista e mostro cada posição, aplicação desses temas. Então, você vai lá no Maestros e olha padrões táticos. Então, esses temas, é isso que nós vamos fazer. Ah, tem ali uma cravada. Opa, então, agora, no passo seguinte, nós vamos olhar em cima dessa cravada, em cima do tema. Ah, tem uma peça sobrecarregada? Então, vamos em cima dessa peça. Os temas vão dar origem ao quê? Aos lances. Aqui, ó, aparecem os lances candidatos. Professor, quantos lances candidatos você acha que eu devo colocar? Eu recomendo para os alunos, quando a gente estuda logística, fazer sempre 3. Aquele que você acha que vai ser o lance, aquele lance mais intuitivo, que você bate o olho e já acha que é aquilo, e pelo menos mais 2, como plano A e B. Se aquele falhar, você tem outras possibilidades. Então, os lances candidatos. Aqui é o filtro, ou o cálculo, né? Dos lances candidatos que você achou, por exemplo, você pegou 3. Você vai fazer o cálculo deles para ver se um deles atende ao que você precisa. Ah, uma linha aqui eu ganhei um peão, outra eu ganhei um cavalo, outra estou com chance de dar mate. Então, você escolhe ali qual que é o caminho. E quando você tiver só um, antes de jogar, você não vai fazer o recálculo. Professor, isso aí a seta já caiu, né, parceiro? Vou fazer um negócio desse, tá, mas não estou falando para partida de 3 minutos. Estou falando de partida. 10 minutos já consegue fazer alguma coisa assim nas posições mais críticas. Porque à medida que você vai fazendo, é assim, ó. Segundos você consegue fazer. É tudo uma questão de desenvolver a expertise. Você vai desenvolvendo essa qualidade ali e você vai conseguir fazer isso facinho. Então, isso aqui é o que os alunos fazem. Agora, o Kotov não é assim, né? O Kotov, ele tinha o jeito dele. Agora, por que que ele se debruçou sobre esse assunto? Então, ele conta que quando ele terminava as partidas, ele ficava desesperado, porque ele ia fazer análise com o adversário e ele não tinha visto nada do que o cara tinha visto. O cara tinha visto linhas longas, mostrando um monte de coisa. E ele, então, comparando com os outros jogadores, gente, o Kotov esteve ali entre os melhores jogadores do mundo. Um excelente escritor, excelente treinador, excelente jogador, grande mestre, né? Ele esteve entre os grandes jogadores do mundo. O Zurique 53, ele participou, é o torneio de candidatos. Ali, quem ganhou o torneio de candidatos, que foi o Smyslov, enfrentou o Botvinnik. Então, estava ali entre os maiores do mundo. Agora, qual que era a dificuldade dele? Era uma questão de ordenação, uma questão de dar uma organização, né? Organização do cálculo. A gente poderia usar esse termo, organizar o cálculo, fazer um ordenamento dele. Então é isso que ele procurou fazer no livro. Dada a dificuldade dele enquanto jogador. Aqui, basicamente, os jogadores mais conscientes que procuram o clube de xadrez online, eles vêm com 2 coisas. Repertório de aberturas, ele mesmo já tentou fazer, o treino não vai, não flui, ele quer alguma coisa que combine com o estilo dele, às vezes nem sabe direito o estilo dele. E a segunda coisa, como se calcula no xadrez. Dos 6 pilares, é difícil o jogador que já tem uma bagagem, que já teve outros treinadores, que chegue aqui no clube de xadrez online e que tenha, pode ter uma lista de coisas, pode ter um monte de dúvidas, mas essas 2 coisas estão lá. Repertório de aberturas, como que ele faz análise e cálculo. Por isso até que nós fizemos uma maratona aqui, né? 40 horas de análise e cálculo. Ó, Obervan. Imediatamente as peças chegam ao rei, aparentemente tem travado a futura.
tenho que estudar mais sobre temas. Legal. O que aconteceu com o Kotov, então? O que ele falou? Ele falou o seguinte, e o que eu imagino? Isso aqui era como se fosse uma terra sem lei. Vamos lá, vamos colocar a vida real. Moisés. Moisés chegou aqui, e isso aqui era uma zorra. Não tinha lei, não tinha nada. Pelo menos assim, dentro de um aspecto mais ético, moral, até do ponto de vista espiritual, né? Aí ele trouxe as leis dele, botou lá as 10 leis e tal, né? Os 10 mandamentos. Quer dizer, já deu uma certa ordem, uma certa disciplina ali, uma certa organização. Aquilo por si só basta? Claro que não, né? Aquilo ali é o início do processo. Mas, num negócio que era um caos, opa, nós temos 10 leis para seguir. Já foi algo bacana. Beleza. No xadrez, o Kotov fez mais ou menos aí o que fez o Moisés. Ele trouxe uma ordem, ele trouxe uma disciplina do cálculo. Aí ele conta, como que era até então? O cara ficava aqui, cavalo toma G6. Aí ele pensava e não chegava a um consenso que cavalo toma G6 dá. Aí ele, torre toma G6. Aí pensava, nada. Pulava para a terceira. Bispo toma H6. Pensava, nada. Aí, de repente, ele olhava para o reloginho. Nossa Senhora, já passou 20 minutos. Aí eu falava, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar esse bispo aqui, ó, em segurança e pronto. Tá, beleza. Ou seja, poderia ter até uma jogada ganhadora que o jogador não teve a eficiência de encontrar por uma deficiência de cálculo, e aí ele acaba fazendo uma jogada neutra, uma jogada, às vezes, que não era o melhor da posição, porque ele não conseguiu achar e foi gastando muito tempo. Então, o próprio Kotov conta isso, que era natural acontecer isso nas partidas, inclusive com ele. Então, qual que é a ideia? Primeira coisa que ele falou, botou uma ordem, falou, colega, estabeleça as jogadas candidatas. Você estabeleceu A, B, C e D? Estabeleceu. Então, você vai no A e vê se pode ou não. Se não fizer o A, não vai para o B. Agora, o A não deu, vamos para o B. Aí você vai para o B. Depois para o C, depois para o D. Aí depois, né, você pode pegar outros autores que incorporaram outras ideias. Por exemplo, você tem Dvoretsky. Calcula jogadas forçadas primeiro. Já é uma dica legal. Se você pega o A e B não deu, mas você pode juntar os dois, você vai lá e faz o E. Por exemplo, você inverte a jogada. O que foi jogada 1 pode ser 2, o que foi 2 pode ser 1. Então foram surgindo mais coisas que trouxe o processo a ficar o quê? Mais flexível. Então era um negócio muito amarrado. Por quê? Porque era um caos e a ideia do Kotov foi dar essa disciplina. Então existe muita crítica em cima da obra dos treinadores modernos, dizendo que isso não é factível. Você dividir em 3 ali, ver se tem profundidade, se tem variedade, se é os dois, e aí para ver se aquilo dá certo ou não. Tá? Então, esses jogadores mais modernos, treinadores mais modernos, pegam, por exemplo, Calculation, que é um livro muito bom, um livro extraordinário do Agard. Mas aí quando você pega Calculation, você acaba vendo alguma coisa do Kotov, porque a base toda está no Kotov. Quando você pega o próprio Dvoretsky, onde é que surgiu lances candidatos, né? Que é um tema muito importante quando a gente estuda o analítico manual do Dvoretsky, tem lá os lances candidatos. De onde é que ele buscou esse termo? Do Kotov. Então, a base de todo mundo, a base do Dorfman, a base do Valery Bain, né, que foram esses que nós fizemos aqui, nós fizemos Agard, Dvoretsky, Valery Bain e Dorfman. Nós começamos com o Kotov. Então, todo mundo se abasteceu ali. Se abasteceu ali, depois foi trazendo novas teorias, incorporando outras coisas. Então, vamos ver o que o computador fala dessa posição? Deixa eu tirar aqui. Um minuto.
apagar aqui, pronto. Voltando. Tá lá. Ó, o danado do computador não quer sacrificar em nada. Esse bicho... Opa! Aqui. Ah, aqui, apareceu. Aqui ele pode querer sacrificar, beleza. Aqui tudo bem. Então, ó, cavalo toma F7, torre toma G6, foi pensado torre toma G6, cavalo G4. Nós pensamos em, eu deixo sempre 3, mas deixa eu aumentar um pouquinho, para ver se aparece o bispo toma H6. Ah lá, já apareceu o bispo toma H6. Bispo toma H6, cavalo G4, torre G6, cavalo F7. Mas disparado aí tem um lance melhor. O que que é? O cavalo toma. Então, o cavalo toma F7, ele trabalha com duas ideias. Então, o peão de F7 é um peão sustentador, é um peão apoiador aqui e aqui, ó. Então, quando ele faz cavalo toma, ó, e foi jogado bispo toma H6. A partida jogou bispo toma H6. Agora, quando ele faz cavalo toma F7, você derruba a base de sustentação das pretas. Então, cavalo toma F7, por exemplo. Dama toma F7, o que a gente já vai ter? Tem torre toma, tem bispo toma E6. Professor, mas e se tomar de rei? Aí tem bispo toma E6, dama toma, torre toma, bispo toma G3, dama toma, e F8. E aí a posição tá bonita. Agora, como é que foi que os caras jogaram então? Ó. Jogou bispo toma H6, peão toma, dama toma. Bispo toma E5, torre toma. A dama está defendendo aqui, pessoal. Não tem mate aqui não, tá? Volta a dama, bispo D5. E agora, vamos dar uma olhada lá, como é que ficou? Não ganhou. Tá vendo? O bispo toma H6 não ganhou. Então, o problema dessas posições, quando tem muita variedade, é a gente ficar pelo caminho ali nos cálculos. Então, tinha um lance fácil, o cavalo toma F7, mas a gente não conseguiu achar. Aí o Kotov, falando lá no livro, isso está na página 12, ele fala, olha, essa posição parece que tem que sacrificar, mas onde? Onde sacrificar? E tem até manobras, como cavalo G4. Então, é isso aí que a gente vai fazer ao longo deste curso. Tentando buscar conhecimento para ajudar a gente a tomar um processo fazer o processo de tomada de decisão de maneira mais fácil. Então, olha o que ele fala. Você sabe analisar? É a pergunta que ele faz. Ele fala assim, recentemente fui convidado a uma cerimônia de encerramento de um torneio por equipes, e que jogavam candidatos a mestre e jogadores de primeira categoria. Eu perguntei, nesse contato que ele teve lá, sobre o que eles gostariam que ele falasse. E então, ele teve um monte de perguntas ali. Alguns pediram a ele que mostrasse alguma combinação interessante. Outros queriam saber sobre a defesa siciliana, se ela era jogável para as pretas, se estava tudo certo e tal. Pode jogar a siciliana, tudo bem. Porém, ele perguntou, vocês sabem analisar variantes? Ele perguntou para esse público que estava questionando ele sobre outras coisas. E, sem dar-lhes tempo, prosseguir. Eu lhes ensinarei como analisar variantes.
aí já foi um espanto, né? Analisar, calcular e tal. Que história é essa? Eu quero estudar siciliano e tal. Então, lá atrás, na época do Kotov, não era um negócio normal. Lembra que eu falei para vocês? Hoje é a abertura e a análise de cálculo, a dúvida da galera. Se eu for dar um curso, né? Se eu entrar em uma live, ó, façam perguntas abertas aí, o que vocês quiserem. Vai aparecer muito disso. Agora, gente, esses livros, olha quando ele escreveu, ó. O Pense como um Grande Mestre, ele escreveu em 1971. Eu nasci em 73. Então, quando eu nasci, já tinha 2 anos aí do Pense como Grande Mestre. Então, foi o primeiro livro dele, isso é a década de 70, então. O segundo é Jogue como Grande Mestre, aquele que eu falei para vocês que eu gosto. Isso é 73, ó. O ano que eu nasci aí. E depois veio o Treine, né? Como um Grande Mestre, que aí já foi na década de 80. Isso foi em 81, o ano, inclusive, né, que ele faleceu. Ele nasceu dia 12 de agosto de 1913 e faleceu dia 8 de janeiro de 81. Então, provavelmente é um livro que estava pronto e saiu depois, né? O Treine, que saiu em 81 e ele faleceu início de 81, dia 8 de janeiro, aos 67 anos. Então, esse livro, ele foi um livro que provavelmente já estava pronto e ele acabou sendo publicado, né? Então, vamos lá. Então, há 50 anos atrás, não era uma dúvida muito recorrente ali de quem estava xadrez. Faziam muitas perguntas, queriam que mostrasse combinações, mas não exatamente a preocupação era com o análise e cálculo. E aí, no início da obra, ele tem algo interessante que ele fala. Ele fala o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês, porque eu gostei muito dessas perguntas que ele propõe aqui, ó. Quer ver? Vou de novo buscar o meu quadro branco ali. O quadro branco tá aqui. Então vamos lá. Coloquem aí para mim, vamos fazer um comparativo daquilo que vocês imaginam para ser um jogador forte. Ele coloca aqui até para ser grande mestre. Mas vamos ser mais modestos um bocadinho. Vamos colocar para ser um jogador forte. Quais as qualidades que vocês acham que um jogador forte tem que ter? Então vamos lá, coloquem aí para mim e eu vou passar para cá. Aí depois eu vou apagar e vou colocar o que ele acha. Então vamos lá. Um jogador forte, quais as qualidades que deve ter? Ele botou um grande mestre, mas pode ser um jogador forte. Quais são as qualidades? O que vocês acham? Coloca aí para mim que eu já vou anotar. Robervan, a análise prévia é muito importante, pois facilita a entrada no eixo. Lá no livro Calculation aparece isso aí. É uma grande referência hoje, né? O livro do Agard. Antes de você sair doido calculando, vai entender a posição primeiro. Vai ver os temas, vai fazer... É mais ou menos como se você estivesse ali jogando futebol, ao invés de bater a bola para o gol direto, ou dar aquele passe e tal, você levanta a cabeça e dá uma olhada. Olha o melhor cenário, o melhor panorama ali para você ver a melhor jogada. Basicamente é isso. Antes de começar a calcular, você olha pelo tabuleiro, dá uma caçada pelo tabuleiro e veja ali no aspecto posicional o que está acontecendo. A análise prévia é muito importante, pois facilita a entrada do cálculo mais precisão. No cálculo, minha maior dificuldade é com os sacrifícios, quando não é cálculo conclusivo ganho. Ok? Às vezes, intuitivamente, a gente enxerga um possível imediato. Tá? Então, possível lance imediato realmente é o lance-chave, levando a vantagem posicional, ganho material, ganho efetivo. Conhecimento teórico, domínio dos conceitos, boa análise. Legal. Então, ó, um dos aspectos que falou, então, Robervan, é o processo de análise e cálculo. Tá. Então, análise e cálculo. Isso é uma qualidade, né? Já sei que vocês vão fazer. Vocês vão botar aí os 6 pilares. Ô, professor,
Você já testou esse trem aí com mais de 16 mil alunos? O negócio deve ser bom. Teve aluno que chegou até grande mestre, esse trem deve ser bom. Então, eu vou botar ali. As qualidades é que o cara tem que estudar os 6 pilares. Estudou os 6 pilares, pronto, já arrumou o caminho para a maestria. Ó, o Álvaro, para ser grande mestre precisa estudar e precisa ter tempo para estudar. Tudo para ser bom precisa, né? Como é que você vai formar um médico, um engenheiro, as outras áreas? Um artista, uma bailarina, quanto tempo será que... A minha filhinha fez balé 3 anos, fez 3, aos 4 e 5. Aprendeu o básico. Eu achava que ela tinha muito talento, inclusive, para o balé. Se ela falasse assim para mim hoje, papai, o que você acha que tudo que eu fiz até hoje, eu já fui para dança, para natação, o xadrez, ginástica, tudo que você imaginar. O que você acha que eu encaixei melhor? Eu diria que ela tinha muito jeito para o balé. E ela ficou 3 anos, não quis mais, e sabia o básico. Quantos anos para formar uma bailarina, um bom nadador, um bom jogador de futebol? Muito tempo. Então, isso exige muita dedicação, né? Muito esforço. É normal, né? Então, precisa estudar, não precisa muita coisa. Beleza. Estudo e tempo. Ok. Alguma coisa mais vocês acham que precisa? O André chegando aí. André, tudo bem? Nós estamos hoje com o Álvaro, o Carlos, o Nilma, o Copervan, o André. Como é que foi hoje o trabalho, André? Tudo bem? André começa aqui às 9 horas, que ele chega no trabalho e já vem bater papo aqui com a gente. Então, nós estamos vendo a qualidade de ser um bom enxadrista. Vou ver aqui, então, com vocês o que falou o Kotovia. Bom, para quem fala que não precisa, bom, ele está dizendo para ser grande mestre, aí tudo bem. Para ser grande mestre, eu ia falar que tem muito treinador, você só precisa estudar abertura quando você for muito fortão. Tá, mas se não tiver um repertório básico, você não... Final que você estuda, você não chega nele. As posições de meio jogo que você está estudando, você não chega. Porque as peças ficam todas tortas. Tem que ter pelo menos um repertório mínimo, ainda que seja por estrutura. Aqui eu monto por estrutura 3 aulas, uma de brancas, 2 de pretas, de uma forma que tenha conexão entre as fases e pronto. Mas precisa ter um repertório. Então, olha só o que falou o Kotovia. Vou colocar aqui as 5 qualidades. Ele falou do grande mestre, tá? Então, ele precisa ter um repertório de abertura. Conhecer. Ele falou conhecer a moderna teoria de aberturas. Conhecer a teoria das aberturas. Tá? Ou seja, a parte conceitual e como ela vem se desenvolvendo. Por isso que os jogadores fortes ficam acompanhando os torneios, para ver daquilo que eles jogam, o que sai. Surge uma ideia nova, o cara pode implementar, né? Então, a teoria das aberturas. A primeira coisa que ele colocou é que tem que ter um repertório, você tem que estar afiado, você tem que ir acompanhando a teoria das aberturas. Isso está lá no início do livro, tá? Esse livro que nós estamos estudando. Então, na lista do Kotovia, realmente precisa estudar a abertura. Aqui também nós estudamos. Não ficamos esperados para estudar a abertura, mas a gente monta o repertório e vai atacar a tática, a estratégia final, meio jogo e análise vocal. Tá. Ó, deve saber e guardar em sua memória as leis das posições típicas do meio-jogo, aprendidas de suas próprias partidas e de outros jogadores. Quanto mais se sabe e recorda e lembra o jogador, mais fácil é para ele encontrar um precedente. Eu falo muito isso com vocês. Por que que o cara estuda xadrez?
ele estuda para meio que formar um grande banco de dados na cabeça dele, para quando ele pegar a posição, ele puxa alguma coisa que ele viu anteriormente, compara com aquela posição do tabuleiro, provavelmente vai em busca. Ah, tem uma combinação ali, beleza. Se você já viu 10 mil posições, alguma coisa que você estudou vai encaixar com aquilo ali. Não a mesma. Não a mesma. Mas uma posição parecida que você vai levar e vai fazer um comparativo. Então, você tem uma base, como se fosse um grande banco de dados. Quem assistiu aquela entrevista do Roseguini, de 2011, do Super-Humanos, do Esporte Espetacular, foi falado ali, não sei como é que se chegou a esse número, mas falou-se à época de 500.000 de posições que o Carlsen, em 2011, tinha na cabeça dele. Ele tinha estudos para 500.000 de posições. Não sei se ele passou essa informação, ou se é alguma coisa mais científica, não sei. Mas foi falado lá, né? E é uma das primeiras matérias de xadrez, ela foi grande, uma matéria bem conceituada, porque o Roseguini, ele trabalha no esporte, quando ele faz as matérias, ele tenta levar mais para esse lado científico, as estatísticas, os números. Então, o Carlsen, nessa época, falava-se ali de 500.000, né, de possibilidades que ele tinha na cabeça, de jogadas guardadas. Então, é esse banco de dados que está falando o Kotov. O Kotov utilizou lá precedentes. Então, a mente vai em busca de precedentes, de padrões. Ou seja, o que você está vendo ali certamente não vai ser a mesma coisa. Mas você vai ter o quê? Posições parecidas. Aí ele segue. Então, então fica mais fácil você encontrar um precedente quando você faz esses estudos. Por exemplo, uma posição que aconteceu antes e que é similar, não está falando que é igual, que é similar à sua posição atual. Naturalmente, não é questão de memorizar mecanicamente. Ninguém está pedindo aqui para as pessoas decorarem. Isso aqui não é escola tradicional de xadrez. Sendo de conhecer os métodos, as diferentes jogadas e combinações empregadas em outros tempos. Aqui nós fizemos um CONAX em 2015, Congresso Nacional de Xadrez Online, e o mestre da FIDE Álvaro Aranha, um dos treinadores mais conceituados aí do Brasil, excepcional jogador também, muito forte, ele fez uma palestra muito bacana, tem até um e-book disso, é a importância de estudar os clássicos, para exatamente ter essas referências, né? Então, as jogadas e combinações empregadas em outros tempos e valorizadas adequadamente em análises subsequentes. Imagina hoje, especialmente o computador, quanta coisa foi feita lá atrás, análise lá atrás e hoje foi atualizada. Aquele livro do Kasparov, Meus Grandes Predecessores, por exemplo, teve importância fundamental nisso. Quantas análises lá atrás que estavam furadas e o livro trouxe, ou estava incompleta, às vezes nem furada, mas pôde se chegar um pouquinho mais à frente com a possibilidade do computador, né? Então, chamaremos estas primeiras qualidades com razão de cultura do xadrez. O cara ser erudito no xadrez, ele ter uma base. Então, eu vou colocar aqui, vou até usar o termo dele, tá? Eu uso padrões, mas eu vou botar precedentes. Ele botou entre aspas. Precedentes de posições de meio jogo, precedentes de posições conhecidas. Sabe quando você está conversando com o treinador e fala assim, essa posição sua tem lá no livro, tem lá no PAC, no Estratégia Moderna do Xadrez. Lá tem uma partida do Alekhine. Alekhine estava jogando com o Joner, o bispo dele estava fechadinho, ele sacrificou um peão, 2 peões, 3 peões e ganhou a partida porque o bispo ficou ativo. Então, são esses precedentes que ele fala, seja de livro, hoje tem banco de dados. Então, precedentes de posições, meio jogo, partidas próprias, partidas de terceiros, é isso que ele está falando. Então, esta é uma qualidade. Conhecer a teoria de aberturas, está com o repertório em dia, você ter os precedentes aí das posições. E agora, seguindo lá o Kotov, deixa eu ver se tem algum comentário, às vezes vocês estão
colocando alguma coisa, eu nem vi, peraí. Isso, recorrências. Eu uso recorrência, exatamente. Eu uso esse termo mesmo. Padrões, recorrências, né? O Carlos aí está dando boa noite para o André. Beleza. Aí, vamos lá. Seguindo aqui o que está falando o Cottório. Lembrando, né, que é o nível dele ali, né? Está falando de grande mestre. O que o grande mestre tem que ter? Na nossa realidade, eu trabalho aqui no Clube Xadrez Online com jogadores que é 2.200, que é a força que eu cheguei. No máximo que eu cheguei, 247 no rating pensado da FIDE em março de 2011. Então, março de 2012. Em março de 2012, 2.247. Depois, em 2016, eu cheguei a 248 no rápido, que é quando surgiu o rating rápido. Então, eu trabalho com o pessoal no máximo até 2.200, que é onde eu já cheguei e eu sei como fazer, que é um trabalho do mentor. O mentor já passou por ali, já sabe o caminho e ajuda as outras pessoas a cruzarem aquele caminho de novo. Então, eu vou colocar aqui o termo de jogador forte, né, para você ser um mestre nacional, ser um jogador de primeira linha, até 2.200. Quais as características? O Kotov trabalhava aí num cenário diferente, né? Esteve ali entre os melhores do mundo, então ele está falando do termo grande mestre. Um grande mestre deve ser capaz de valorizar uma posição cuidadosa e corretamente. Então, isso aqui está falando aspecto avaliativo. Então, analisar uma posição corretamente. Então, a avaliação, saber avaliar posições. Deixa eu ver o termo que ele utilizou. Avaliação cuidadosa e corretamente. Avaliação cuidadosa da posição. Saber, então, avaliar. Isso aí seria análise, né? Não está falando exatamente o cálculo, só o processo de análise. Identificar ali os temas, a avaliação cuidadosa. Aí, a quarta qualidade que ele fala. Não menos importante é a habilidade de dar com o plano correto que deve satisfazer as necessidades de cada posição. Então, tem que saber planejar. Planejamento, jogo posicional, planejamento. No caso da avaliação, a avaliação não é só posicional. A avaliação pode indicar que você tenha que trabalhar com a tática, que você tem que fazer manobras, que você tem que trocar as peças de jogo ao final, que você tem que brigar por uma coluna. Pode, no processo avaliativo, ter um monte de coisa. Agora, aqui é a questão do planejamento. Essa questão do planejamento, aí já é algo mais amplo, né? O jogo de posição. Tem até o livro do Elis Caso, Jogo de Posição. E um grande mestre deve ser capaz de calcular exata e rapidamente essas variantes que podem surgir no transcurso do jogo. Então, aqui ele falou da importância do cálculo. Então, essas 5 condições que ele inicia o livro, que teria que ter um grande mestre. Cálculo, planejamento, avaliação cuidadosa, precedente de posições, eu vou utilizar o termo que a recorrência, né, que eu uso aqui, recorrência, padrões. Recorrência, tá? Então, são esses precedentes e conhecer a teoria das aberturas, lembrando que, para isso que a gente precisa ter um repertório de aberturas. Não precisa ter o repertório de aberturas. Precisa ter um repertório que te possibilite chegar às peças no meio jogo em condição de luta. Se não tiver jeito, qualquer livro que a gente olha até fora da nossa área, fala disso. Já mostrei isso aqui, Arte da Guerra. Ele tem 13 capítulos, é um livro de 2.500 anos atrás. E o que ele fala? Que existe um território. Os 13 capítulos é basicamente isso. Tem muita coisa ali, mas tem um território. E tem como você dominar esse território. Quais são as condições para você dominar com suas forças o território da melhor forma possível. O que é isso no xadrez? Abertura. Nada mais é que abertura. Então, até na arte da guerra, você tem essa recomendação que você deve estudar o território e como você invade o território. Como é que você domina aquele território, que é a abertura. Como é que você
coloca os seus homens para a luta. Então, não tem jeito de ficar estudando xadrez sem ter um repertório de abertura. Eu acho muito curioso. Fica estudando aí final, estuda estratégia, vai calcular. Tá, mas peraí. E aí? Eu não consigo chegar no meio jogo. O cara me dá uma rasteirinha ali. Poxa vida. Tá. Então, ó, pelo menos os conceitos e um repertório de abertura básico. Tem que ter as recorrências, conhecer determinadas posições. De outros tempos, ele falou, então, quer dizer, tem que conhecer os clássicos, e ele fala, conhece lá as posições passadas e vai vendo o que aconteceu depois, né? Avaliação cuidadosa, eu lembro de um fato interessante, quando eu estava revendo o livro O Espírito da Abertura, foi um pouquinho antes do Natal de 2003, esse livro foi lançado em 2004, um pouquinho, 2002. Então, quase 2 anos depois que ele foi lançado, então. Então, ele foi lançado mais ou menos meados de 2004. Eu estive na casa do Herman Cláudio, tricampeão brasileiro, que escreveu lá durante 31 anos para o estado de São Paulo. Tem vários recordes, recorde de Olimpíada, de mais vezes ter jogado o brasileiro, de ter arbitrado mais vezes o brasileiro, um monte de recordes do Herman. E ele me falou um negócio interessante, porque ele fez a revisão do livro Espírito da Abertura, eu fiquei 4 dias na casa dele em São Paulo, nem queria vir embora. Ele falou, você tem que voltar lá para a sua família. Ele falou, mas tá tão bom aqui, né? Que ele tem milhares de livros. Isso é brincadeira, né, gente? Era um contrato com ele, para ele fazer ali a revisão, então tinha o dia de chegada e o dia de partida. Mas é uma maravilha a casa dele, porque, primeiro papo, né? O cara sabe tudo. E a questão dos livros, né? Tinha milhares de livros ali, uma coisa de louco. Ele falou o seguinte, ele abriu lá o computador, uma das poucas pessoas que eu vi que usava Chess Assistant, e todo mundo, né, que eu conheço usa, pelo menos, é raro, né? Alguém que não use Chess Base, e falou, olha, dá uma olhada aqui para você ver, ó. Quando você quer ver o desenvolvimento de uma linha, pega um jogador especialista, ele joga aqui, depois de 1 ano ou 2 ele joga, até na frente ao mesmo jogador, às vezes. Aí você vai vendo a evolução, o próprio especialista. Então, olhando as partidas lá do passado, você vê como é que se desenvolveu. Por que esse lance não usa mais? É porque um sujeito tal fez uma novidade que refutou como se vinha jogando e pronto. Não estão jogando mais por conta disso. Então, você fica conhecendo o histórico da linha, acompanhando aquele cara que é especialista e como ele foi desenvolvendo. Avaliação cuidadosa, aí essa parte que a gente fala de análise e cálculo, que eu juntei aqui num pilar só, é o planejamento, que aí é fundamental, né? Para você saber que direção que toca o barco, para que direção que vai. Tem que ter plano na partida. E o cálculo, daquilo que você decidir fazer, você checar se pode ou não. Aí ele fala de um cálculo bastante preciso, né? Um cálculo rápido e preciso. Que é mais ou menos que eu conto para os alunos. Falo, olha, quando eu criei o grupo de xadrez online, isso já vai fazer 20 anos, agora dia 1º de junho, uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi não, foi ótimo, né? Parecendo um enxadrista, né? Você vai jogar contra quem, né? Tem até uma brincadeira no meio, né? O cara vai casar, você vai casar contra quem, né? Porque toda vez que é emparcerado ali é contra alguém. Mas eu fiz uma entrevista com o GM, Giovanni Vescovi, 7 vezes campeão brasileiro, né? Uma pessoa hoje está no mercado financeiro, mas ainda é o nosso jogador número 1 de rating, não ativo é o Leitão. Acho que é 2.592, o Leitão tá, e ele tá 2.606, eu acho. Então, é o único jogador hoje que a gente tem acima dos 2.600, mas está inativo, tem que jogar alguma partida para voltar para a lista. Aí o seguinte, eu perguntei para ele, uma dessas perguntas eram digitadas, isso é lá em 2000, qual que era a principal qualidade do jogador? Semelhante à pergunta que eu falei para vocês, mas eu fui mais bonzinho aqui, eu perguntei 5. E lá eu fiz a pergunta única. Qual? Qual a maior qualidade? Aí ele conta lá que ele achava que calculava bem
Aí ele jogou uma partida com o Sunier, né? O Sunier, 7 vezes campeão brasileiro, foi medalha de ouro, terceiro tabuleiro, Olimpíada, nosso segundo GM, conhece muito, é o rei da inglesa. Quando você pega o banco de dados ali, tem mais de 300 partidas começadas com o C4, banco de dados de nível alto, Chessbase, o Mega Database 2020, é um grande nome da inglesa. Por isso que quando o aluno fala, preciso todo dia jogar uma coisa, aí eu lembro do Sunier. O Sunier jogou a vida inteira a inglesa, o cara chegou a GM, 7 vezes campeão brasileiro, foi medalha de ouro na Olimpíada, pô, jogando inglês o tempo todo. Não precisa variedade? Muita variedade? Talvez precisa conhecer. Será que o Sunier não sabia jogar outras coisas? Claro que sabia. A opção dele, né? Especializou aquilo ali. Bom, mas aí é o seguinte, numa partida jogada com o Sunier, o Giovanni fez a pergunta para ela, o que você acha do meu jogo e tal, o que está precisando melhorar. Ele levou um susto, porque o Sunier falou de cálculo, ele achava que calculava muito bem, e aí ele começou a sentir que realmente o cálculo dele falhava, às vezes tinha momentos que era superficial. Então lá atrás, isso há quase 20 anos, foi a resposta que deu o Giovanni para mim. O principal desafio, a principal qualidade, o que difere ali, né, o forte do muito forte, o mestre do grande mestre, é exatamente a questão do cálculo. Beleza? Posso passar uma outra posição para a gente finalizar nosso treino de hoje? Hoje ficamos aí só com a introdução, né? Ah, sim, tem um livro específico, né? O Xadrez e a Arte da Guerra, exatamente. Ó, gosto da análise, gosto de ver a estrutura de peões. Obervan, ajuda muito a levar a um determinado tipo de final, mesmo com sacrifícios de materiais, ficando com um final ganhador. Bacana demais. Legal. Vou passar então, vou tirar isso aqui. Vou passar então para a próxima posição. Aqui está Kotov e Panov. Isso é Campeonato de Moscou, 1936. Então, Kotov e Panov, dois grandes teóricos aí, né? Panov, eu lembro dele... Eu vi do Pacman, depois eu tive contato com esse material na biblioteca do Joel, que escreveu comigo o Espírito da Abertura, os Mestres do Xadrez. Então, eu conheci, esteve estudando aqui com a gente um tempo, Jairo Sérgio de Castro Vasconcelos, tinha uma biblioteca muito boa, quando eu comecei xadrez, e o Jairo tinha o material do Pacman, aberturas abertas, semiabertas, fechadas, tinha um específico, acho que era do Gambito da Dama, e tinha um cavalo bonito, era uma defesa siciliana, ele fez um livro só de defesa siciliana, mas depois, esse é um material anterior, mas eu só conheci depois, o material do Kotov, na biblioteca do Joel, biblioteca particular dele. E essa biblioteca do Joel tinha um material muito bacana do Panov que nós utilizamos, olha que coisa interessante. Para fazer o livro Espírito da Abertura, nós utilizamos alguma coisa desse material. Era um livro de abertura, aberturas abertas, semiabertas e fechadas, do Panov. 3 livros. Bacana demais, muito conceitual. Então tinha ali toda uma explicação de variantes, mas tinha partidas comentadas e diferente dos livros mais tradicionais de abertura, que é mais aquelas sequências longas, chatas de ficar estudando, ele tinha muito conceito na obra dele. Então, o Kotov eu conheci através da trilogia e o Panov através dessa trilogia também, mas de aberturas. Gostei muito do material dele. Então, vamos lá. Kotov e Panov, lembrando que Panov também, né, esteve nesse campeonato importante que eu falei para vocês, do Zurich 53, que de tudo que eu já acompanhei até hoje de torneios, é o que eu mais gostei em livros comentados. Vamos lá, vou pegar essa posição aqui, jogam as brancas, o que vocês estão achando dessa posição? Vamos fazer uma avaliação, aí vamos lá.
Isso aqui começa de novo. Isso aqui é tática ou estratégia? Então, eu mudei a posição para ficar mais fácil. Isso aqui é tática ou estratégia? O que vocês acham? A primeira coisa, professor, eu acho que é estratégia. Professor, eu acho que é tática. Então, aí vocês vão para os elementos. Vou deixar aqui de novo, para a gente recordar. Não é ainda... Opa! Não é ainda teorias específicas. Pronto, tá aqui. Teorias específicas do livro do Kotov, tá? Mas é só algo que eu vou deixar anotado aqui para vocês. Então, vamos. Acho que deve ter saído aí, né? Veja se voltou. O Bervan já está desesperado, levantou até a mão. Cadê o tabuleiro, menino? Cadê o tabuleiro? Socorro! Tela branca, falta o tabuleiro. Cadê o tabuleiro? Apareceu até a mãozinha. Calma, gente, é que eu tô tentando pegar aqui aquela canetinha que escreve. Vai dar certo. Calma que o Brasil é nosso. Vai dar certo. Aqui, aí beleza. Agora acho que já apareceu para vocês. Consegui pegar a caneta, botei o tabuleiro. Tá tudo certo aí, né? A mãozinha do Oberman não está aparecendo aqui mais, acho que deu certo. Socorro, cadê o tabuleiro, professor? Devolve o tabuleiro aí. Então, ó, é o que, né, que a gente está precisando. O que está pedindo na posição, tática ou estratégia. Temas. A gente, hoje está na moda falar motivos, né? Motivos táticos, motivos estratégicos. Por causa do livro Motivos Táticos, os motivos combinatórios do Maxim Bloch. Depois você tem os lances. Vai para o nível 4, que é o filtro, a peneirada que você vai dar. Então tem um monte de terra, tem um monte de cor, um monte de pedra. Você bota na peneira, o garimpeiro está ali. E vai peneirando, vai peneirando, vai peneirando. De repente, está lá o diamante bruto. Menino. E aqui você vai fazer o recálculo. Daquilo que você escolheu, dá mais uma olhada só nele para ver se não passou nada. Álvaro, estratégia, eu acho que aquele peão na linha do adversário não deve contar. Conta? Aquele peão na linha AD5. Tá. Então, com certeza é estratégia. Nós dividimos o tabuleiro, só tem um peão dentro do campo das pretas. As pretas têm 2 peões dentro do campo das brancas, mas as peças todas na primeira, segunda, tem um cavalo só na terceira do adversário, tudo na oitava, só um cavalo na sétima. Não pode ser tática isso de jeito nenhum. Sempre tem que ficar de olho na tática, mas a chance é muito pequena de ter alguma coisa. Hoje nós estamos com o Álvaro, o André, o Carlos, o Nilma, que deu o privilégio, né? A honra para a gente aqui de estar aqui. Eu não vou dizer que é o criador do Maestros, que ele vai ficar bravo, é um menino muito modesto, muito humilde, mas que deu muitas ideias boas, que quando ele foi um dos primeiros a assinar o plano do Maestros, e ele recebeu uma lista gigantesca de e-mails, deve ter recebido uns 1000 e-mails lá, cada um para ele baixar. Olha como que era antigamente. Antigamente não é muito tempo não, uns 2 anos, né? Porque dia 19 de janeiro do ano passado, quando a gente colocou no ar o Maestro para todo mundo. E no finalzinho de 2018 a gente já estava fazendo testes. Então o Nilma está aí com a gente, o Robervan também, nosso assessor para assuntos aleatórios. O Álvaro é o cara que prestigia nossos torneios todos. O André está sempre mandando mensagem aqui. O André é o cara que quer fazer aulas sextas.
Falou, professor, a minha semana foi corrida, eu não consegui assistir todas as aulas, de segunda a quinta. Não tem aula sexta? Ele está sempre mandando mensagem na sexta para ver se sobrou alguma coisa para sexta. E o Carlos está sempre aqui com a gente também, legal. E até no sábado. Até no sábado. Sábado é a mentoria, né? Quem está aqui do grupo, que prestigia a gente, o Sérgio, de vez em quando vem, e o Antônio, né? Eles estão na mentoria, eles participam aos sábados comigo. Sábado também tem. Para o André é mais fácil na sexta que ele chega mais cedo. E a gente já chegou a fazer na sexta também, né, André? Quando, por motivo de viagem minha aqui, ou algum problema técnico, já tivemos um problema de som, já tivemos microfone, já tivemos um problema de internet, então aí tem que jogar para sexta. Sexta fica o dia coringa. Isso, de vez em quando tem alguma. Perfeito, é isso mesmo. Então vamos lá, gente. E aí? Já descobrimos que é estratégia, quais são os motivos? Ó, nós vimos peões dobrados ali em B, tem peão atrasado em E5. O que mais que a gente tem? Pretas tem um par de bispos, o branco tem um centro de peões. Ó, uma maioria de peões aqui, olha que legal. Uma maioria de peões, ó. De 2 contra 1. Uma maioria de peões pode criar o peão passado, que é o peão mais forte que a gente tem. Ó, o Álvaro está gostando do C5, até aumenta aí o controle territorial, né? Então as pretas podem fazer, sei lá, um B6 e bispo C5. Para depois tentar tomar o peão de B4. Legal. Isso, porque aí. Ah, olha que legal essa. Jogando C5, o bispo de F8 perde o controle. Ele perde o contato com B4. Ó, o Carlos está gostando do C5. Aí, Álvaro, o seu C5 está fazendo sucesso. E aí, tomar uma aguinha aqui. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos de C5 mesmo, tá certo? Bom, tem que dar uma olhada na ala do rei, né? As pretas estão vindo na ala do rei. Porque você tem que olhar o seu lado, mas tem que ver se o adversário não tem alguma coisa que ele pode fazer ali, né? Você está levando ele na ala da dama, o cara está vindo doido com as peças na ala do rei, você pode perder porque não fez defesas pontuais, onde o adversário pretendia atacar. Ó, o árbitro está falando um G4, ok. Ah, tá. Vai quebrar a defesa das brancas. Beleza, então vamos perguntar aqui, né, para o computador o que ele acha. Ó, ele está dando C5 e ainda assim está gostando mais da posição das pretas, ó. Cavalo D2, torre de F1. Bom, a gente sempre tem deixado 3, né? Aquela ideia da logística, T3 é mais fácil para a gente ver nas posições. Precisou de mais, você volta e aumenta o leque.
Então, beleza, vamos voltar lá e vamos ver como é que foi jogado isso. Ó, deixar no modo training. Podemos deixar aqui, né, que já vimos. C5 mesmo, ó. Ampliou território ali. Marcou território, né, na ala da dama. Ó, lá vem. É o Kotov, né? De brancas para 9 de preso. Lá vem ele ali na ala do rei. Torre de FD1. E tá doido aqui para gerar ataques. Olha. Mandou H4. Cavalo toma. Já queria perder mesmo. Bispo toma. Meu Deus do céu. Ó. Aí mandou um triplo. Olha isso, gente. Que louco. Dama F6. Atacou o bispo. É isso que o Kotov fala. O Kotov tá ali jogando a ala da dama, tranquilo, C5. E o cara veio doido lá na ala do rei. Essas coisas que passavam no jogo dele. Aí terminava a partida. Não vi nada disso. Todos jogando C5 ali, querendo avançar os peõezinhos, tomando em B4. E você vem com essa graça aqui na ala do rei. Que história é essa? Não combinamos isso, não. Isso aqui foi no Campeonato de Moscou, então, de 36. Olha que louco isso. Nem tomou. Deixou ali. E4. Cavalo toma, né? Que ele quis sair. Quer jogar o final. Não ganhou o peão de B4. Bispo F5. Rei H1. Tomou. Agora vamos olhar lá de novo. Ó, já tem vantagem decisiva das pretas. Veja que complicado isso. Então, como ele avaliou errado, ó. Bom, ainda que C5 seja o único ali, né? Mas tem ameaças graves na ala do rei. E às vezes passa, né? Ele não tomou o peão, jogou torre de FD1. Joga C5. Aí, cavalo G5, é isso? Agora esse você acha que não é legal? Aí quer tomar aqui, tomar já está dando vantagem decisiva aí de... Não chegou a ter vantagem decisiva. Ver se tinha alguma coisa melhor. Já está dando vantagem... Ah, já deu. Vantagem decisiva lá. Tem que jogar bispo H1, né? Essa peça fica completamente fora de jogo. Então, a ideia de tirar aqui é poder colocar a torre em D1, que poderia gerar avanços, e, ao mesmo tempo, liberar a casa para o bispo. Senão ele vai ter que ir para H1. E com o bispo em F3, danou-se aí, né? Então, isso aqui é uma amostra que ele está falando que ó, o cara estava ali na ala da dama tranquilo, o outro veio na ala do rei, puf, sucumbiu a posição. Então, eram coisas que ele não conseguia ver, só depois da partida que, conversando com o adversário, alguma coisa no campo da análise passava, ou algo que aconteceu mesmo na partida. Tem aluno que fala assim, professor, como é que eu sei que eu estou jogando bem? Eu estou avaliando bem a posição. Quando o cara faz o lance, esse lance é uma surpresa para você? Você esperava aquele lance? Se for um lance bom, né? Porque você não vai esperar, o cara vai dar uma peça. Aí você vai e toma. Mas toda hora que você estiver esperando um lance e o cara te dá um olé e faz outro, toda hora isso, sinal que a sua avaliação não está boa. Como é que você não... O lance do cara é bom. Como é que você não está prevendo? Toda hora ele está fazendo um lance. Ah, isso eu não vi. Oh, isso eu não tinha visto. Isso eu não sabia que podia fazer. Ah, tinha esse. Quer dizer, a sua avaliação não está boa, porque o que o cara está fazendo está te surpreendendo, né? O primeiro lance aqui, G toma. Já deu, já pulou para 3,5. O problema é o rei aqui muito... O rei muito aberto, né? Esse rei aqui tá difícil, porque vai trazer o bispo, vai trazer a torre. E já tem a torre lá na ala da dama também tá vindo doido ali, né? Pela coluna. Pessoal, obrigado demais. Deixa eu trocar equipamento. Tem um aluno das 10 ainda, das 11. E aí vou encerrar o expediente meia-noite e 6 da manhã estou firme aqui de novo para o primeiro aluno. Obrigado aí pela boa companhia. Essa semana, então, o Kotov e as duas seguintes. Essa nós vamos de Pense.
Semana que vem nós vamos de jogue e finalizamos com o treine, né? Que isso foi o último livro até que ele fez e é considerado o patinho feio, né? Porque apesar de ser um livro bom, as pessoas não leem muito ele, leem mais o Pense e alguns o Jogue. O Jogue é o mais robusto deles, é o que tem mais páginas. Gente, obrigado demais. Valeu aí ao André, ao Robervan, o Nilma, o Carlos e o Álvaro. Grande abraço. Boa noite para vocês. Bom descanso. Até amanhã.